Fala pessoal do canal Lobos de Tebas. E aí, como vocês estão? Estão bem? Bom, hoje, eu vou tratar sobre um assunto muito interessante, né? E eu quero que esse canal também seja um canal também voltado para o autoconhecimento, né? Nós como bruxos, nós precisamos, né? Ou pelo menos deveríamos prezar pelo autoconhecimento, porque somos agentes de transformação, né? É uma coisa que eu sempre digo. Então, ser bruxo é não só se autotransformar, transformar tudo ao redor, né? Somos esses agentes de transformação no mundo. Então, vamos aí pro vídeo, porque ele tá bem especial. Hoje nós vamos falar sobre nossos aspectos sombra e de como nós vamos trabalhá-lo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, começar aqui, gente. Sempre quando a gente fala de sombra, né? Eu quero que vocês entendam que a gente não pode, né, olhar com os mesmos olhos que as outras pessoas veem, como se o aspecto sombra fosse algo terrivelmente negativo, ou algo que a gente precisa repudiar, ou algo que a gente não deve aceitar de maneira nenhuma e devemos lutar contra nossas sombras, tá? Vamos esquecer isso, gente, tá? A sombra, ela é um aspecto em cada um de nós que só quer ser respeitada, tá? Ela só quer ser respeitada. Muito do que eu vou trazer para vocês hoje vem desse livro aqui, tá? Esse livro que eu tô amando de paixão, tá? A Magia de Hecate é um livro muito bom. É do Dylan Siegel, tá? Então, se vocês puderem adquirir esse livro, gente, é muito bom, tá? É uma roda do ano com a Rainha das Bruxas, tá? E Hecate, ela nos fala, né, muito sobre o aspecto da sombra, tá? Ela é uma deusa das sombras. Então, trabalhar com Hecate é também trabalhar com esses aspectos, tá bom, gente? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre a sombra, nossa sombra, é isso. A nossa sombra não é a nossa inimiga. Então, partindo desse princípio, eu vou continuar abordando esse tema com vocês, tá? Gente, vejam esse vídeo sem preconceito, tá? Com a mente aberta de vocês. Se vocês não têm, né? Se vocês não estão com o coração aberto, a mente aberta, pula para outro vídeo, assiste outra coisa. Eu quero que somente as pessoas que realmente querem entender e pessoas que querem buscar o seu autoconhecimento. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, até agora, eu quero que vocês enxerguem isso com outros olhos, tá? Aquilo que, de repente, quem já foi de religiões católicas, evangélicas, que foram muito reprimidos e que agora estão no caminho da bruxaria, trilhando seu próprio caminho, muitos, ou alguns que estão aí buscando covens, né? Ou que já estão em covens. Tem uma coisa inerente a nós. Nós, né, não escolhemos o caminho da bruxaria. Nós já éramos bruxos. Nós apenas precisávamos, em certo momento da nossa vida, nos autoconhecer. E a partir do momento que o autoconhecimento nos alcançou, é que nós caímos a ficha e dissemos: sou um bruxo, sou uma bruxa. Isso eu digo em um âmbito geral. Porque o que faz a nossa ficha cair, que nós somos um bruxo ou uma bruxa, parte do nosso autoconhecimento, pessoal. E o autoconhecimento é uma luz que nos alcança. Então, para a gente entender sobre o aspecto sombra, primeira coisa, vamos entender sobre a infância.
Na nossa infância, nós fomos muito podados, né? Nós fomos muito reprimidos, a nossa personalidade já ia se mostrando, né? E na verdade o aspecto sombra, a nossa sombra, ela já surge na infância. Só que o que acontece? Olha que interessante, gente. A nossa sombra, ela surge na infância e a gente não tem filtro. Só que pessoas vão nos dando informações do tipo, isso é feio, isso é errado, né? E a gente vai sendo podado. A nossa sombra, ela vai sendo trancafiada aos poucos e escondida em um lugar que a gente às vezes nunca mais olha. Então é exatamente isso que acontece. A gente vai recebendo reforços positivos da sociedade, dos nossos pais, e a gente entende, né, mesmo que inconscientemente, que se a gente for comportado, se a gente andar na linha, vai estar tudo ok, né? Nós vamos ser aceitos. Então a gente faz o quê? A gente esconde a nossa sombra. E quando isso acontece, facetas e outras coisas que integram a nossa personalidade também são esquecidas. Porém, elas continuam lá. Elas continuam porque a sua sombra, por mais que você diga eu sou algo, a sua sombra diz eu sou não algo. A nossa sombra, ela tá sempre ali, né? Às vezes ocorre o período em que ela acontece a rebeldia da sombra. E aquilo vem tudo de uma vez. E coisas que a gente nem imaginava que a gente faria, a gente faz. É no momento onde coisas que a gente julgava que, nossa, eu nunca seria capaz disso. E acontece. E você fica sem saber explicar. Então, partindo desse princípio, né, dessa primeira questão que a sombra ela passa pela nossa infância, a gente vai falar sobre as outras coisas. Eu separei um trecho, tá, do livro e eu vou ler ele aqui com vocês para que vocês compreendam um pouquinho melhor essa parte. O autor do livro diz mais ou menos assim: não há como evitar a criação da sombra sem evitar a criação da personalidade. Quanto mais você diz eu sou algo, mais sua sombra é o não algo. A sombra varia de pessoa para pessoa, dependendo da sociedade, dos valores e de nosso desenvolvimento da infância à vida adulta. Ao ouvir que sexo é sujo e pecaminoso, o ego precisou descartar esses impulsos intrínsecos à humanidade para manter-se puro. Então, instintos e impulsos sexuais, naqueles criados sob forte repressão, podem ter ido compor suas sombras. Os criados sobre ultra-racionalismo, por sua vez, possuem aspectos intuitivos, criativos e psíquicos mágicos como parte da sombra. Mas esse aspecto de nossa personalidade, a sombra está vivo e é inteligente. Como qualquer ser mantido em cativeiro forçado por muito tempo, ela pode eventualmente decidir se libertar. A rebeldia da sombra ocorre em diferentes intensidades e pode afetar pessoas de qualquer idade. No caso de alguém reprimido sexualmente, a sombra pode se expressar com violência contra o corpo como forma de punir-se por impulsos sexuais errados. No outro exemplo, alguém criado sem liberdades criativas pode tentar calar sua intuição com drogas e álcool, emergindo cada vez mais profundamente em uma espiral de autodestruição. Então, gente, o que eu achei interessante, né, que o autor colocou muito bem aqui nesse texto, ele colocou situações, né, onde acontece isso realmente. Eu não sei se vocês já viram, quem já assistiu um filme com a Angelina Jolie, né,
Da Dia Carangi. A Dia Carangi, para quem não sabe, ela foi uma modelo, né? Super famosa. Aí, agora eu não me recordo se foi nos anos 80 ou nos anos 90, mas ela foi uma modelo muito famosa dos Estados Unidos e ela teve aí vários problemas, né, com drogas, álcool, até com heroína, e faleceu muito jovem. E, gente, assistindo o filme, quem não assistiu esse filme, assistam esse filme, tá? Porque vocês vão entender muito bem como esse aspecto funciona, o aspecto da sombra. A Gia, você olhando para a personagem, é muito interessante porque você vai percebendo que ela era já uma pessoa muito criativa, né? Ela já tinha um lado criativo, né? Desde ali da sua adolescência, é, o cabelo diferente, enfim, o jeito diferente, a personalidade muito solta, muito diferente de artista realmente. E foi uma pessoa que infelizmente, né, entrou por um caminho da sombra, no sentido de que ela tentou esconder, na verdade. Ela entrou por um caminho ruim porque ela tentou esconder a sua sombra, abafar, né, os seus aspectos criativos. Ou mesmo o meio em que ela de repente vivia, né? Ou que ela estava condicionada, infelizmente, né? Acabou fazendo com que esse aspecto nela ficasse recalcado. E aí como que isso se manifesta? Para onde que ela vai fugir? Obviamente ela vai procurar o álcool, ela vai procurar trocentas drogas, porque é a maneira que ela está encontrando de, de abafar aquilo ali. Entende? Ela está tentando calar a intuição, o aspecto criativo, que de repente é algo que ela ouviu, né? Repudiando a sombra, o ego reforçou mais ainda isso e repudiou esse aspecto da personalidade dela. Então ela não tinha para onde fugir. Então vocês entendem que a gente nunca pode julgar uma pessoa que tem lá os seus vícios, né? Sem entender o que está acontecendo e qual foi o histórico de vida daquela pessoa. Então, não cabe a nós julgarmos, cabe a nós procurarmos entender e ajudar a pessoa também a compreender, né? Por que ela está fugindo tanto? O que tem por trás dessa fuga, né? Então, são coisas bem interessantes e perguntas que na nossa caminhada, dentro da magia, dentro da bruxaria, a gente precisa se fazer, muitas das vezes. O porquê da minha fuga? Entende? Uma outra coisa também que é muito interessante, gente, e quando a gente nega o nosso ego, ele vai negar esse aspecto da sombra, por exemplo, quando a gente tem antipatia de graça, né, por uma pessoa. Sabe quando aquela história, o santo não bateu? Fulano diz, o santo não bateu, não fui com a cara de fulano, não fui com a cara de Beltrano. Mas por que você não foi com a cara de fulano e de Beltrano? O que fulano e Beltrano tem no aspecto dele que está na luz que incomoda tanto a sua sombra? Será que é porque a sua sombra é justamente esse aspecto dele que está aparecendo? Então é por causa disso que te incomoda. É por causa disso que te incomoda. Na verdade, quando você é muito tímida ou muito tímido e chega alguém extremamente extrovertido e contando piada e muito solto, você se incomoda com essa pessoa. Mas por que isso te incomoda?
Porque no seu aspecto sombra, você também é isso. Você é extrovertido, você é comunicativo, você é isso que você está vendo no outro. Só que como em você isso não está vindo à tona, não está sendo expressado e ainda está recalcado, então você não gosta, porque o seu ego ele vai rejeitar essa pessoa da mesma maneira que ele rejeita a sua sombra. O nosso ego sempre vai tender a rejeitar a nossa sombra. E é a fuga do ego, é a maneira que ele encontra de se autodefender. Só que isso não é bom, porque se você souber trabalhar o aspecto bom da sua sombra e você souber integrá-la de modo que ela seja sua aliada, gente, você vai se tornar uma pessoa eloquente, mesmo você dizendo, eu sou tímida, você vai se tornar uma pessoa eloquente. Esse aspecto da sua sombra, ele vai integrar mais você de uma maneira positiva. Então vocês compreendem que a sombra não é de todo ruim, ela não é nossa inimiga, basta a gente saber trabalhá-la e trabalhá-la muito bem dentro da magia. E dentro da magia, a deusa que mais pode nos ajudar a trabalhar nosso aspecto de sombra, eu diria que é a deusa Hecate, porque é a deusa da sombra, é a deusa que pode nos ajudar a não só integrar o nosso aspecto sombra, mas a gente pode fazer as orações para Hecate, para que ela nos auxilie. E outra coisa que também vai ajudar vocês a integrar um aspecto sombra e a compreendê-lo, e não deixá-lo recalcado, é ir num psicólogo. As consultas com psicólogo, principalmente se vocês têm muitos traumas, gente, vão ajudar vocês a compreenderem de onde veio os traumas, o que está por trás do aspecto sombra. O psicólogo pode fazer com que vocês enxerguem coisas do aspecto sombra que antes vocês não tinham enxergado. Então, essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, vamos trabalhar muito bem nesse aspecto sombra, para que nós sejamos sacerdotes melhores, para que nós sejamos bruxos melhores, magos melhores. E isso é muito importante para o nosso autodesenvolvimento pessoal. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente está pronto para poder ajudar o outro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês. Abraço do bruxo, do Lobo de Tebas, e até a próxima.